levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cantemos todos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir, como el mundo diga, el fuego, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cantemos todos. Levanto mis manos, como dice, aunque no tenga fuerza, aunque tenga mis problemas, levanto mis manos. Sí, Señor, aunque tenga mil problemas. Cántalo conmigo, dice, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Todo el mundo diga el fuego. El fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Díganme más fuerzas. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo el que lo crea, levante las dos manos bien arriba en señal de victoria. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Díganle más fuerzas. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Lo levanto mis manos. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando todo el mundo en señal de victoria, nos atrevimos a levantar las dos manos. Levántalas y altas conmigo. Cuando levanto mis, ¿cómo olvidar el día que escribí esta danza? Cansado física y espiritualmente. Y en vez de quedar ante Dios, asumí una postura de fe, de sinceridad.
y anoté en un papel. Voy a hacer levantando las manos aunque no tenga fuerza. Y es que levantar la mano no significa estoy de pie. Levantar las manos significa soy más que vencido. Las manos significa estoy derribado, pero no estoy ruido. Algo pasa ese tiempo cuando tú y yo levantamos las manos. Por eso dice la palabra que cuando Moisés levantaba las manos, su victoria se activa. Hay cosas que activan cuando tú y yo en nombre de Jesús nos atrevemos a levantar las manos. Eso no es mucha pero levante las dos manos bien altas al cielo. Alto conmigo. Levanto mis manos. Cántalo al cielo. Aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas, levanto mis manos. Sí, Señor. Aunque tenga mil problemas, con mucha fuerza dice, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir, díselo, una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. De las fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Yo levanto mis manos. Sí, Señor. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, estamos en victoria, se demuestra todo el mundo levantando sus manos. Boa noite, minha gente linda das redes sociais, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom que mais uma vez podemos nos conectar e estarmos juntos nesta live de hoje. Com a graça de Deus, estamos em mais um domingo de quarentena, cuidados, guardados e protegidos pela mão poderosa do nosso bondoso e gracioso Deus. Uma alegria estar com vocês. Já temos algumas pessoas conectadas. Minha prima Leila Ferraz, da cidade de Denise, um grande abraço para você, para todos os nossos primos aí, nossos parentes. Que Deus te abençoe, abençoe a sua família e todos os nossos familiares aí em Denise, Mato Grosso. Que Deus abençoe vocês poderosamente. Todos os demais que estão sintonizados. Minha filha Priscila, lá de Tangará, um grande abraço. Um beijão para você, para Nicole, para o Benjamin. Um grande abraço para o meu genro, Cláudio Góes, que nesta data está também completando aniversário. Que Deus abençoe sua vida, te dê muita saúde, muita força, muita alegria no seu viver. E nesse dia também, que é o dia conhecido aí, o Dia do Índio, né, de 19 de abril, Dia do Índio, a nossa homenagem a todos os indígenas do Brasil, esse povo sofrido da pátria brasileira, esse povo que já estava aqui antes dos brancos chegarem, esse povo que foi desalojado das suas terras e sofre uma exclusão, uma exceção social, que luta com dificuldade, assim como os demais seres humanos de cor da nossa pátria, os negros, os brancos, os indígenas, perdão, os amarelos, que sofrem discriminação, os pardos,
de um Brasil, que é chamado, inclusive, por autores brasileiros, de dois Brasis. E, de fato, nós temos até mais de dois Brasis dentro do nosso Brasil, porque é um país de grande desigualdade social, onde poucos têm muito e muitos têm pouco. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos anime, mesmo diante das injustiças. Principalmente nós, que somos aqueles que creem em Deus, que têm uma fé firme no Senhor, possamos erguer nossas cabeças altivamente, confiantes no Senhor, e avançarmos diante de toda e qualquer dificuldade, desafio, obstáculo que estiver diante de nós. Pois somos povo de Deus e o Senhor está conosco, por isso a nossa vitória é garantida. Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. Se va a tus cargas y tus problemas también. Quero dar aqui o meu abraço carinhoso, fraterno, para nossa irmã Dona Luzia Santana, que está conectada conosco nesta noite, nesta live. Que Deus te abençoe, minha irmã. Que o Santo Espírito do Senhor seja o seu guia, o seu protetor, o seu confortador, fortalecedor em todos os momentos da sua caminhada. Em nome de Jesus. Também está conosco nesta live hoje minha querida pastora Nathalie Santana Valente, colega, ex-colega de faculdade. Que Deus te abençoe. Obrigado por estar conectada conosco nessa live. Que Deus te abençoe. Abençoe o Sócrates, abençoe a sua filhinha, abençoe todos vocês, ok? E um grande abraço extensivo também para todos os irmãos aí da Igreja Sara Nossa Terra. Este é o coração valente, ele ama toda a gente, ele ama quem não lhe ama e ajuda quem não lhe pede. Este coração que queima. Quero mandar um grande beijo para minha netinha Nicole e meu netinho Benjamin, lá de Cangará, que estão assistindo, participando desta live neste momento. Ela colocou aqui na descrição aqui: oi vovô, sou eu, a Nicole, eu estou te ouvindo. Ok, Nicole, um grande beijo para você. Foi a morte por minha causa, não tentou nenhum segundo. Esse é o amor, amor maior do mundo, que não pensou. Presbítero Gilmar Soares, um grande abraço, meu caro. Que Deus te abençoe. Eu também tenho acompanhado as suas lives, as suas postagens, muito boas. Continue fazendo, viu? Muito bom. Seu coração valente, que explodiu lá na cruz. Ele continua quente, está no peito de Jesus. Esse é o amor, amor maior do mundo, que não pensou
nenhum segundo pra morrer por mim. Esse é o amor, amor maior do mundo, que não pensou nenhum segundo pra morrer por mim. Quero deixar aqui um grande abraço para a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana das Cerejeiras, que fica localizada aqui no bairro Duque de Caxias, Cuiabá, na rua Maria Mendes, número 75. Deixamos o convite estendido a todos os meus amigos aqui do Facebook para conhecerem a nossa igreja. Isto é, assim que terminar a quarentena e nós pudermos retornar às programações normais da igreja, porque até o presente momento, vocês sabem, nós não podemos abrir os templos para fazer culto. Abrir até pode, mas não pode fazer culto por causa das aglomerações. Estamos esperançosos de que nessa semana haja a liberação para que as igrejas possam retornar às suas atividades, não apenas as igrejas, mas as empresas, os comércios, os autônomos, todas as pessoas que precisam trabalhar para obter o sustento da sua vida. Está entrando agora o meu primo Jerry Ferraz. Quero deixar para você aqui um grande abraço. Eu ainda não conheço vocês pessoalmente, né? Eu espero que Deus nos dê essa graça o mais breve possível, mas eu quero deixar um grande abraço para você, Jerry, aí em Denise, e para todos os demais parentes nossos aí, filhos e filhas do meu tio Guilherme e da minha tia fugiu. Ele continua quente. Tia Leia, agora eu lembrei. Esse é o amor, amor maior do mundo, que não pensou. Maria Aparecida de Matos, obrigado por estar conectada conosco nesta live. Que Deus abençoe sua vida, sua família poderosamente. E não pensou nenhum segundo pra morrer por mim. Um grande abraço para nossa querida Creusolides Souza. Olha, tem o meu sobrenome aí. Eu sou Orlando Coelho de Souza. Creusolides, lá da Igreja Presbiteriana do Areião. Que Deus te abençoe toda a sua família. Daqui a pouquinho nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. Você que está conosco, conectada, continue, para que você também possa participar desse momento da ministração da palavra do Senhor. É tanta coisa que andei fazendo, de quase todas me arrependi. Mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi. A melhor coisa. Eu gostaria que você que está conectado, assistindo esta live, participando conosco, se você puder digitar alguma coisa aí para eu poder ver você aqui. Eu gostaria de saber, todos que estão conectados, se possível, né? Digita aí qualquer coisa, um boa noite, um olá, um oi, para a gente ver você aqui na tela. Seu nome.
que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Eu quero compartilhar com vocês, neste momento, uma porção da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 22, do versículo 7 até o versículo 21. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa, para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Eu comparo a caída no chão e vai para onde o vento levar. Tudo é tristeza, tudo é solidão. Seu viver é triste, tão cheio de dor. Seus dias turbados sem consolação. Assim é a vida do homem sem Deus. É uma folha seca caída no chão. É uma folha seca caída no chão e vai para onde
Assim é a vida do homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. Pois bem, meus amigos, minhas amigas, a palavra de Deus foi lida, uma passagem bem conhecida, momento em que Jesus vai comemorar a Páscoa. Pelos estudos que a gente faz, a gente entende que é a terceira Páscoa pública que Jesus toma com seus discípulos após o início do seu ministério público. Então, no terceiro ano, ele começou o ministério dele com a idade de cerca de 30 anos de idade e morreu por volta dos 33 anos de idade. Então, foi na terceira Páscoa que ele comemorou, em que ele instituiu a Santa Ceia, a Eucaristia, e foi a última Páscoa que ele participou com seus discípulos. E é interessante que ele vai chegando à cidade de Jerusalém e ele diz para Pedro e mais um dos discípulos: vão na frente, vai fazer lá os preparativos para a gente comemorar a Páscoa. Os discípulos se voltam para Jesus surpresos, porque Jesus estava dizendo para eles irem preparar a Páscoa, mas eles não sabiam onde é que nós vamos preparar a Páscoa. Aí Jesus diz para eles: olha, vai em tal lugar assim assim, à beira de um poço, vocês vão encontrar um homem com um cântaro sobre os ombros, levando água. Vocês vão seguir esse homem e na casa que ele entrar, vocês vão perguntar ao dono da casa onde é que o mestre vai comemorar a Páscoa. O dono da casa vai dizer para vocês. E assim eles foram, e quando eles adentram a cidade e vão andando, eles veem o homem com o cântaro, começa a seguir este homem, chega no lugar, o dono da casa os recebe e eles perguntam para o dono da casa: o mestre deseja, aliás, eles afirmam, né? O mestre deseja comemorar a Páscoa aqui. Então o homem mostra para eles o local, e ali naquele cenáculo eles preparam tudo, deixa tudo preparado, tudo certinho, e Jesus chega e ali está sobre a mesa os elementos da Páscoa. Os judeus fazem isso todo ano tem a comemoração da Páscoa. E a Páscoa judaica, alguns elementos são obrigatórios na mesa: um cordeiro assado, ervas amargas, pães sem fermento, e mais alguns vinho também, e mais alguns outros itens que fazem parte da Páscoa judaica. E ali, ao redor da mesa, Jesus separa o pão e separa o vinho e dá um sentido novo para estes elementos. E para a surpresa de todos que estão ali com ele naquele momento da Páscoa, ele pega o pão, mostra para eles, parte aquele pão e diz: comei dele todos, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Depois ele pega o cálice com aquele vinho, dá graças a Deus, faz uma oração e dá para os discípulos: bebei dele todos. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, e é para a salvação de todos vós, para a salvação de muitos. Então Jesus, naquele momento, ele cumpre algo antigo, profetizado no Antigo Testamento, que apontava para aquele momento. Tudo no Antigo Testamento é profético. O que não aconteceu naquele tempo aponta para o futuro. Há coisas que já se cumpriram, outras ainda se cumprirão. Mas naquele momento da Páscoa estava se cumprindo a profecia sobre a entrega de um cordeiro, do seu corpo e do seu sangue.
Quando foi que a Páscoa foi instituída? Lá no Egito. Vocês se lembram pela narrativa bíblica que na noite da última praga sobre o Egito, Deus deu ordens a Moisés para que transmitisse ao povo, para que cada família imolasse um cordeiro, tomasse do seu sangue, passasse sobre os umbrais das portas, e aquele cordeiro seria assado e aquela família toda comeria daquele cordeiro. Se fosse sobrar, era para convidar uma família vizinha, para que nada daquele cordeiro sobrasse. E eram para estar todos cingidos com suas roupas, suas coisas, tudo preparado para a saída imediata no outro dia. E vocês certamente assistiram muitos filmes sobre isso, minisséries, e vocês viram como foi que aconteceu ali. Então a morte daquele cordeiro naquele dia foi simbólica, foi um tipo de Cristo. Porque quando Jesus pega o pão e o cálice e atribui a si mesmo, e lembrando que João Batista, no início do ministério de Jesus, aponta para Jesus, quando Jesus vai chegando ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista aponta para Jesus e diz: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, em Jesus se cumpre, o tipo se torna realidade. Por isso, nós não comemoramos a Páscoa no sentido, no rito judaico. Nosso sentido para a Páscoa é outra. Nossa Páscoa é Jesus. Ele é o cumprimento perfeito. O seu corpo, o seu sangue, que nunca experimentou o pecado, foi imolado, o seu sangue foi derramado para que nós também pudéssemos, semelhantemente ao que aconteceu com a nação de Israel no Egito, pudéssemos nós também ser libertados da escravidão do pecado, da condenação eterna e sermos livres para vivermos eternamente com Ele na eternidade. Mas eu quero destacar aqui algumas lições que a pessoa de Jesus nos mostra com suas atitudes, porque tudo na vida de Jesus tem um sentido, tem um significado e ensina algo para nós. E observando esta passagem da Páscoa, da última Páscoa que Jesus comemorou, nós podemos destacar pelo menos 3 lições importantes sobre as quais nós precisamos refletir e pensar um pouco. Primeiro, que Jesus mostra um zelo no cumprimento das profecias do Testamento. Os evangelistas escreveram os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João durante a narrativa dos seus evangelhos, que na verdade são biografias a respeito de Jesus. Quando vão narrar a pessoa de Jesus e os feitos de Jesus, eles incrementam os feitos e as falas de Jesus com a seguinte expressão: para que se cumprisse as Escrituras. Aí eles colocam a seguir o que Jesus fez ou o que Jesus ensinou. Então, tudo na vida de Jesus é um ensino para nós. E nesse aspecto, Jesus foi extremamente zeloso, cuidadoso. Tudo que ele fez foi com perfeição, foi com maestria, foi lindo, foi perfeito, para que para nós ficasse esta lição de que ele zelou por tudo que ele veio fazer e tudo ele fez esplendidamente bem e maravilhoso, para ser de fato o nosso modelo até nesse aspecto, para que nós cristãos também pudéssemos seguir o seu exemplo e sermos zelosos da nossa vida em todos os aspectos, desde o aspecto espiritual, que é o mais importante, mas também do nosso aspecto material, físico, mental, social. O cristão não pode ser uma pessoa desequilibrada, desregrada, permanentemente. Não vou dizer que o cristão é desequilíbrio. Todo mundo neste mundo imperfeito entrar ao equilíbrio o mais breve possível, porque o cristão dá poder além, o poder espiritual, o poder alto, que com a palavra de Deus e com a presença, você possa buscar constantemente o equilíbrio. Você pode se libertar com sua pressão, sua mente entra em turbulência,
mas você tem a palavra, você tem a presença de Deus no seu coração, então você retorna ao equilíbrio imediatamente. E Deus deixou para as fórmulas maravilhosas com as quais nós retornar perdido. Por exemplo, se você pecou, o silêncio, sua mente se desligou, o que é que você com isso das escrituras? Se arrepender, confessar e pedir perdão a Deus. E ele promete perdoar. Na carta do apóstolo João, sobre o capítulo 1, até o versículo 2, capítulo 2, ali uma grande, poderosa e tremenda promessa. Que pecam diante de Deus. E lá diz assim, no versículo 8, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e de toda condenação. Então, tem esses equipamentos, tem esses instrumentos para fazer uso a qualquer momento para que a sua vida é livre. Se você está com seu coração em turbulência, preocupado, angustiado, Deus te deu a sua palavra, você começa a ler a palavra de Deus, você começa a orar e as coisas entram em equilíbrio novamente. Então, são meios, como a teologia define, meios que Deus deixou para de nós usarmos no momento adequado, para que nossa vida seja uma vida de permanente equilíbrio diante de Deus. Então, o zelo que Jesus mostrou é o zelo que todos nós devemos perseguir. Não é fácil, mas é possível que nós consigamos viver uma vida equilibrada em todos os momentos da nossa caminhada. Jesus também mostra nas ações dele, nesse caso específico do texto de Lucas 22, de 7 a 21, ele mostra a sua onisciência, que é um atributo pertencente apenas a Deus. Somente Deus é onisciente. O que é ser onisciente? Ser onisciente é saber todas as coisas, sem nenhuma exclusão. E isso Deus sabe todas as coisas, temporais e atemporais, porque Deus está fora do tempo. Deus não está preso como nós no tempo. O tempo é uma criação de Deus. Deus sabe todas as coisas, do nosso passado, do nosso presente, do nosso futuro. Ele sabe todas as coisas, porque ele criou e sustenta todas as coisas. E como é que Jesus mostra a sua onisciência? Quando os apóstolos Pedro e o outro que estava com ele se volta para Jesus e pergunta: onde é que nós vamos preparar a Páscoa? Jesus diz para ele: vocês seguem adiante, vocês vão ver um homem que vai pôr um cântaro d'água nos ombros, segue esse homem, e onde ele entrar, vocês vão entrar. Ali é o local. E eles, seguindo as ordens de Jesus, chegam, veem o homem, seguem o homem, chegam no local, falam com o dono daquela casa, e o dono diz: é aqui mesmo. Pode entrar e preparar o local para a ceia. Como que Jesus saberia disso? Como que ele teria controle absoluto? No ponteiro do relógio, para que tudo acontecesse no momento exato. Eu quero dizer para você aqui, fazendo uma aplicação bem própria para todos nós. E para você que, porventura, ainda não compreendeu esta verdade. Nada na sua vida está fora do eixo. Você está cumprindo o propósito de Deus para a sua vida. O relógio de Deus ele é exato, ele não tem diferença, ele não atrasa, ele não adianta. O relógio de Deus é no tempo certo. O coronavírus não está fora da onisciência, do governo soberano de Deus. Sua vida não está fora do governo soberano de Deus. Todo mundo, toda a criação, a terra, os planetas, as estrelas, tudo, os seres visíveis, os seres invisíveis, tudo está sob o comando soberano e eterno do Deus Todo-Poderoso, o Criador e o Senhor de todas as coisas. Então Jesus mostra naquele momento que ele é esse Deus. Ele é esse Deus, porque ele tem controle absoluto
dos acontecimentos. E ele disse para Pedro: vai, você vai encontrar o homem, você vai seguir o homem, você vai falar com o dono da casa, e é ali. E tudo aconteceu como Jesus havia dito. Então nós encontramos na pessoa de Jesus esse atributo divino, a onisciência. E por último, Jesus mostra que ele está no controle absoluto da história. Porque ele diz no final do texto, ele diz: olha, dentre vós tem um que vai me trair. Judas Iscariotes traiu Jesus. Jesus sabia disso. Há outro texto nas Escrituras que diz que o filho da perdição, referindo-se a Judas Iscariotes, nasceu para cumprir essa missão. Então veja que Deus está no controle da história. Os ditadores deste mundo, os déspotas, os maus dirigentes, as más autoridades, os corruptos, pensam que Deus não tem controle, estão equivocados, redondamente enganados. Prestarão contas de tudo o que fazem diante de Deus. A história da humanidade não é uma história solta, pontilear, onde cada um constrói a sua história simplesmente. Não, a história da humanidade, a história de todas as coisas segue uma linha linear. Ela é linear, ela segue dentro de um projeto estabelecido por Deus. Agora, é claro que Deus nos fez criaturas, primeiramente, com livre-arbítrio lá no Éden, onde poderíamos permanecer obedientes a Deus, permanecer vivos, imortais. Contudo, havia uma possibilidade, por causa do livre-arbítrio, de permanecermos obedientes ou não. E Deus já havia dito para Adão e Eva: no dia que vocês pecarem, no dia que vocês comerem desta fruta, vocês morrerão. E eles, instigados pela serpente, a narrativa está bem clara lá no Gênesis, optaram por desobedecer e comeram do fruto proibido. Aí veio a consequência, ou vieram todas as consequências sobre nós. Primeiro, por causa de Adão e Eva, dos quais nós descendemos, todos nós já nascemos sob condenação e precisamos de Cristo para a remissão dos nossos pecados. Sem Cristo, não há remissão de pecados, não há salvação. O apóstolo Paulo diz, reforça que Jesus é o único que pode nos conduzir a Deus Pai Todo-Poderoso. Não há outro caminho. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, nós podemos dizer com certeza absoluta, com base nas Escrituras Sagradas, que Jesus, sendo o próprio Deus Filho, juntamente com Deus Pai e o Espírito Santo, que igualmente é Deus, um só Deus, subsistente em três pessoas, permanentemente, e de uma mesma essência, governam soberanamente todas as coisas. A história está nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. E ela vai chegar ao fim, tem um fim já programado para acontecer. Então, todas essas convulsões que existem na face do planeta Terra, tudo que acontece, guerras, rumores de guerras, terremotos, epidemias, pandemias, pestes, doenças, fome, tudo isso está cumprindo um calendário pré-estabelecido por Deus. E nós, seres racionais, pensantes e livres, prestaremos contas diante das nossas ações e responsabilidade de Deus. Então é preciso refletir e pensar que estamos dentro de uma história estabelecida por Deus. E nós somos responsáveis por todos os atos e pelas inações também que temos praticado diante de Deus. Que Deus nos abençoe, nos conforte, nos fortaleça, e você não fique com tanto medo do coronavírus, porque essa pandemia está debaixo do controle de Deus. Cumpre um quesito da história que Deus mesmo tem planejado para acontecer. E outros problemas surgirão.
conforme já estão profetizados nos evangelhos, nas cartas apostolares e também no Apocalipse. Se você deseja conhecer um pouco mais, leia as Escrituras, porque desde o Antigo Testamento até o final do Novo Testamento, temos profecias fazendo referências a tudo que ia acontecer no final. E nós podemos dizer que muitas coisas estão acontecendo. Podemos dizer que o fim desta dimensão, desta era, está muito próximo, pelos sinais que a gente observa. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, nos ajude, que Ele ponha mais fé em nossos corações, para que possamos seguir confiantes, avançando com graça, com amor, atuando como filhos e filhas de Deus neste mundo, que carece tanto de uma ação amorosa e graciosa por parte do povo de Deus. Amém. Cheio de problemas, tão desanimado, meu viver tristonho, triste de solidão. Hoje sou um crente, já não vivo ao léu. Tenho meu caminho que vai pra Sião. Assim vou cantando, almejando o céu. Já não sou a folha caída no chão. É uma folha seca caída no chão, que vai para onde o vento levar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. Assim é a vida do homem sem Deus, pobre e miserável, só pensa em pecar. Quero aqui cumprimentar uma pessoa muito querida, o Dirceu Oliveira Júnior, nosso querido Dirceu Júnior. Ele mora hoje em São Paulo, e para os antigos amigos lá de Paranatinga, vocês certamente lembrarão que ele é filho do Dirceu Oliveira, um dos primeiros locutores e também leiloeiros da paróquia São Francisco Xavier. Dirceu, que foi um dos primeiros locutores da rádio Cipó, lá de Paranatinga. Então, um grande abraço para você, Dirceu de Oliveira Júnior. Temos muita saudade de você e de sua família. Que Deus te abençoe. Pego nos pés, Jesus está sofrendo. Uma boa noite para o nosso querido Denis Pereira, da Igreja Presbiteriana das Cerejeiras, de Cuiabá. Que Deus te abençoe, juntamente com a irmã Vera e seus filhos. Deus abençoe poderosamente a sua família. Um abraço para o Jair Ramos, lá de Paranatinga. Deus te abençoe, você, sua família, todos os seus familiares aí. Mãos que um dia ele estendeu para salvar. Mãos que um dia ele estendeu para abençoar. Mãos que um dia ele estendeu para dar vida outra. Agora são mãos feridas, curadas, marcadas, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Um abraço para nossa querida amiga e irmã em Cristo, Luana Martiniano, que está participando, está conectada conosco nessa live. Livre, ainda estou ali, parado.
olho para suas mãos e lembro mãos que um dia ele estendeu para curar, mãos que um dia estendeu para salvar, mãos que um dia ele estendeu para perdoar, mãos que um dia ele estendeu para dar vida outra vez. Agora são mãos feridas, curadas, marcadas, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer para que eu pudesse ser livre. Quero cumprimentar aqui o meu xará, Orlando Orives Júnior. A paz do Senhor, meu irmão, obrigado por estar conectado. Ele é da Assembleia de Deus, que Deus abençoe sua vida poderosamente. Estamos chegando ao final do programa. Você que chegou ainda há pouco, está conectando agora, depois você acessa, tá? Vai ficar disponível aí, salvo no Facebook, e aí você pode acessar e assistir. E nós vamos agora orar ao Senhor e agradecer por esses momentos. Curve sua cabeça e oremos ao Senhor. Obrigado, Pai Santo, por nos dar esta oportunidade de podermos estar juntos, conectados num só propósito, adorando, louvando e bendizendo o Teu nome e meditando sobre a Tua palavra e sendo instruídos pelo Senhor, pelo agir do Teu Espírito em nossos corações, nossas mentes, nossas almas. Obrigado por cada amigo, cada amiga aqui conectado comigo, cada irmão. Que o Senhor continue abençoando, ó Deus, cada irmã, abençoando cada pessoa que está conosco. Que tenham sido, ó Deus, edificados e abençoados pelo Senhor neste momento. Pedimos ao Senhor que nos dê uma semana de vitória, uma semana repleta do Teu amor, uma semana repleta da misericórdia e da graça do Senhor sobre nossas vidas. Abençoe nossos pensamentos, nossas palavras, nossas ações e dá-nos forças para sermos realizadores, Pai. Não nos deixe, ó Deus, na inércia, dá-nos forças para levarmos avante tudo aquilo que temos diante de nós, os desafios, as coisas que temos a realizar. Dá-nos forças, dá-nos saúde, dá-nos sabedoria, dá-nos inteligência para alavancarmos e realizarmos tudo o que de bom tem diante de nós para ser feito, Pai. E dá-nos também sabedoria e discernimento para não pecarmos por omissão diante do bem que devemos fazer e que estiver diante de nós. Perdoa nossos pecados, Pai. Purifica-nos de tudo que não agrada a Ti. Queremos viver vida santa, vida pura, vida justa e vida piedosa diante de Ti e diante deste mundo. Oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Prego, meu Deus, a porta que Ele abre, pode fechar. Essa obra é do Deus, a porta que Ele abre, ninguém pode fechar. Se eu tenho ofendido alguns dos meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, agora peço-lhe perdão. Jesus, em breve vem a sua igreja arrebatar,
E o que será de minha vida se Jesus não me levar? Não vai, não vai. Este trabalho aqui não vai parar. Não vai. Este trabalho aqui não vai cair. Não vai. Jesus não vai deixar. Esta obra é do meu Deus. A porta que ele abre, ninguém pode fechar. Esta obra é do meu Deus. A porta que ele abre, ninguém pode fechar. Quero deixar aqui um grande abraço para nossa querida amiga Mariane Vilela, lá de Paranatinga. Um abraço para você, para o Gessi, para a sua mãe, para o seu irmão, para a sua irmã. Vocês são pessoas muito queridas, não esqueça de vocês. Que Deus abençoe poderosamente a vida de vocês. Encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje já não tenho mais rancor. Aprendi a amar o próximo também, perdoar aquele que me ofendeu. Deus amar você, eu amo, por isso é que eu estou